Começa agora a Liga Now. Muito bom dia. Rui Costa acusa João Noronha Lopes de copiar ideias do seu programa eleitoral. O presidente do Benfica e candidato às eleições de sábado deu uma entrevista exclusiva à CMTV. Rui Costa diz que João Noronha Lopes já admitiu no passado ter tirado ideias provenientes de outras candidaturas. Rui Costa descartou ainda qualquer responsabilidade na origem das notícias que foram divulgadas sobre Noronha Lopes e que levaram o candidato a mostrar a declaração de rendimentos na CMTV. No entanto, refere que existem campanhas sujas de outras candidaturas que até comandam canais televisivos. Diz mesmo, e passo a citar: basta ver quem é que foi despedido há pouco tempo de um partido e hoje é diretor de campanha de uma candidatura. Sobre Luís Filipe Vieira, Rui Costa refere que nunca ofendeu o ex-presidente e agora também candidato. Diz mesmo que, a dada altura, foram amigos. Rui Costa revelou também que confrontou Pedro Proença na sequência das declarações de Frederico Varandas, que adjetivou de estranhas. Por esta altura acompanhamos o treino do Benfica, o último treino antes da partida para a Inglaterra, o Benfica que defronta amanhã o Newcastle. A acompanhar este treino está o Igor Oliveira. Bom dia, Igor. Bom dia, Vânia. Já estamos aqui no Caixa Futebol Campos, no Seixal, onde neste momento vai começar exatamente agora o treino do Sport Lisboa e Benfica, numa altura em que os jogadores acabaram de chegar ao campo. Posso dizer também, Vânia, e neste momento ainda não conseguimos mostrar, mas vamos conseguir mostrar já de seguida. Aliás, eu vou aqui falar com o Fábio para que, aliás, não vamos conseguir mostrar porque vai passar aqui mesmo por trás de nós, mas vai passar aqui por trás de nós o Alexander Bach também vai voltar também aos treinos. Ele passou aqui por trás da zona onde se encontram os jornalistas, vai fazer trabalho específico, portanto não se vai juntar ao resto do plantel, mas é também aqui uma boa notícia para os benfiquistas. Alexander Bach, tal como o Manu também na semana passada, de regresso aos relevados. Esta também é naturalmente uma boa notícia, um jogador que esteve afastado durante imensos meses, ele que saiu da competição logo em fevereiro deste ano devido a uma ruptura de ligamentos, regressa agora aos treinos e está agora também dentro do relevado da Caixa de Futebol Treinos a realizar treino condicionado. Enquanto isso, o resto do plantel do Benfica encontra-se a realizar neste momento alguns exercícios de ativação, algum aquecimento sob o olhar atento também de José Mourinho e dos membros também da equipa técnica do treinador, os jogadores que já estão regressados das seleções. A única ausência neste momento do plantel principal, sem contar com naturalmente os lesionados, é de Gianluca Prestiani, ele que disputou esta madrugada a final do Mundial Sub-20, perdida para Marrocos. Prestiani, que jogou os 90 minutos, estará também depois junto aos colegas para voltar aos treinos do Benfica, mas ainda não será naturalmente para este jogo frente ao Newcastle, que se realiza então amanhã às 8 da noite no St. James Park, em Inglaterra. Por enquanto, os jogadores do Benfica vão continuando aqui a aquecer. José Mourinho também vai estando ali junto, vai falando com Simão Sabrosa, vão trocando ali algumas palavras, Mourinho e Simão Sabrosa, numa altura em que os jogadores do Benfica também vão preparar-se para começar a tocar na bola, a realizar os primeiros exercícios com bola. Já estão distribuídos também ali alguns coletes. Eu relembro que o Benfica vai partir então para a Inglaterra esta tarde, logo depois de almoço vai partir então para a Inglaterra, onde amanhã defronta o Newcastle em St. James Park. O Benfica que vem de 2 derrotas na Liga dos Campeões, frente a Qarabag e Chelsea, procura aqui realizar os primeiros pontos na competição. Esta que é também uma jornada naturalmente de grande importância para a equipa de José Mourinho, uma vez que é o terceiro jogo na Liga dos Campeões, numa altura em que é necessário começar a somar pontos. Ainda há jogos também muito difíceis frente a equipas como o Real Madrid, o Nápoles também, campeão italiano. Portanto, o Benfica tem aqui também esta oportunidade para somar os primeiros minutos na Liga dos Campeões. Vamos então ver o José Mourinho, também os jogadores que devem começar a realizar os primeiros exercícios com bola já de seguida. Oliveira aqui a acompanhar o treino do Benfica no Seixal. Aqui vemos Richard Rios também nas imagens a treinar juntamente com o plantel. O Igor a dar-nos nota de que também Alexander Bach está de regresso
aos treinos, fez ainda assim um treino condicionado, ele que vem, como sabemos, de lesão. Ora, o Benfica prepara o jogo frente ao Newcastle, é o último treino antes da partida para a Inglaterra, que está prevista para as 3 da tarde. Este jogo frente ao Newcastle, amanhã, em Inglaterra, por volta das 8 da noite, é da terceira jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões e sabemos que é também prova de fogo para José Mourinho. Isto porque, frente aos Chaves, e apesar de o Benfica ter vencido por 2-0, ainda assim José Mourinho não ficou propriamente satisfeito com a equipa. Não é assim, Igor? É uma prova de fogo este jogo de amanhã, até porque depois daquilo que se viu do Benfica frente aos Chaves, apesar da vitória, José Mourinho não ficou contente. É verdade, Vânia. Foram também essas as palavras de José Mourinho depois da vitória para a Taça de Portugal frente aos Chaves. O treinador do Benfica não ficou agradado com a exibição, especialmente no primeiro tempo. É um jogo também então que vai ser de uma prova de fogo. Acho que usaste as palavras certas para definir também este encontro frente ao Newcastle na Liga dos Campeões. O Benfica ainda não somou qualquer ponto na competição, procura agora também somar essa primeira vitória que seria de grande valia para o clube para voltar também a poder sonhar aqui com o acesso. Isto porque se o Benfica perder amanhã em St. James Park 3 jogos, 3 derrotas, complica então as contas desse mesmo apuramento. O Benfica que no ano passado chegou até aos oitavos de final, caiu aos pés do Barcelona, que iria depois também chegar então até às meias finais da prova, mas o ano passado o Benfica nesta Liga dos Campeões deu muito boa réplica, fez alguns jogos de louvar. Eu relembro também a goleada ao Atlético de Madrid, também aquele célebre jogo com o Barcelona onde perdeu por 5-4, com alguma polémica à mistura também é certo, mas onde o Benfica esteve em alto nível também na Liga dos Campeões da época passada. Este ano as vitórias tardam em aparecer. Obviamente a derrota com o Karabakh foi aqui um grande golpe nas aspirações desta equipa do Benfica. Agora, com Mourinho ao comando, o clube tem oportunidade então para regressar aqui aos triunfos. Pode ser amanhã frente ao Newcastle. Naturalmente os jogadores estarão avisados de que este é um jogo de, eu não diria de tudo ou nada ainda, mas como tu disseste há pouco e bem, é uma prova de fogo para as aspirações do Benfica na competição. O Benfica que tem um calendário difícil nesta Liga dos Campeões, obviamente jogar contra o Newcastle, uma equipa com um orçamento milionário, também nunca será fácil, mas o Benfica tem depois também alguns jogos de exigência elevada. Eu já falei do Real Madrid, já falei do Nápoles, naturalmente. Há também um jogo com a Juventus e um jogo com o Leverkusen. São equipas grandes que vão defrontar o Benfica. O Leverkusen foi campeão alemão há bem pouco tempo. Temos também a Juventus, que é sempre um gigante. Obviamente o Real Madrid nem sequer é preciso dizer nada, o maior clube europeu. E depois também este jogo aqui com o Nápoles, que é o campeão europeu em título. São jogos muito complicados, portanto o Benfica tem que arrepiar caminho e começar desde já a somar pontos que lhe permitam então ainda sonhar com este apuramento. Eu relembro que as 8 primeiras equipas passam diretamente aos oitavos de final, até depois ao 22º lugar as equipas vão disputar um play-off. Foi isso que aconteceu ao Benfica na época passada. Nessa altura acabou por passar o Mónaco. Vamos continuar aqui na Caixa de Futebol, vamos acompanhar aqui este treino do Benfica. Obrigada, Igor Oliveira, aqui a dar-nos nota das dificuldades que o Benfica também vai ter, naturalmente, frente ao Newcastle. O Benfica que ainda não somou qualquer ponto na Liga dos Campeões e que, por isso, está praticamente obrigado a vencer. Não obrigado a vencer, mas, de facto, este é um jogo bastante importante. Este é, então, o último treino do Benfica antes da partida para a Inglaterra. Ainda não se sabe o 11 de José Mourinho, mas ao que tudo indica vai mesmo apostar numa fórmula mais forte. Volta a incluir Trubin, Otamendi e Richard Rios também, já os vimos aqui a treinar. O Benfica que está por esta altura reunido então no Benfica Campos. Estamos a acompanhar os primeiros minutos de treino, aqueles que são abertos à comunicação social e aqui vemos Richard Rios nas imagens. Estamos a ver imagens em direto do treino
do Benfica, que está a ser acompanhado pelo Igor Oliveira. Sabemos agora que o foco é então Newcastle. O Benfica ruma à Inglaterra a partir das 3 da tarde. Igor, relativamente a Richard Rios, o que é que nos podes adiantar? Como é que está o jogador? Vânia, daquilo que tenho conseguido observar aqui muito perto do relevado do Seixal, Richard Rios está a treinar normalmente com os colegas, ele que ficou de fora então desse jogo da Taça de Portugal. Mourinho foi bem explícito, foi o último a chegar dos compromissos internacionais, ficou então de fora do jogo, obviamente também teve mais tempo para descansar e parece-me estar aqui pleno de energia então para atacar este jogo frente ao Newcastle. Richard Rios, que tem sido, como também bem sabemos, alvo de muitas críticas por parte dos adeptos e não só, um jogador que custou muito dinheiro, foram 27 milhões de euros pagos pelo médio que veio do Palmeiras, que tarda em convencer não só os adeptos, mas os adeptos de futebol em geral. Richard Rios que continua aqui a não convencer de forma plena. Mourinho já disse que o jogador tem qualidade, precisa de se adaptar às suas ideias. Rui Costa também veio recentemente falar de Richard Rios, acredita muito no jogador e diz que o potencial é elevado, mas que terá de cumprir sempre obrigatoriamente um período de adaptação também aqui à nova realidade, à realidade do Benfica, mas falando daquilo que consigo ver em campo, Richard Rios está perfeitamente entrosado com os colegas, está a treinar normalmente, provavelmente poderá significar que regressará ao 11 inicial amanhã. Isso só conseguiremos saber naturalmente mais tarde, mas ao que tudo indica o jogador está 100% e depois de ter descansado nesta então eliminatória da Taça de Portugal frente aos Chaves, parece aqui pleno de energia para agarrar então esta partida, que é uma partida de grande importância para o Benfica, como já mencionámos, mas não só Richard Rios, também todo o restante plantel do Benfica parece aqui muito descontraído, também muito motivado para esse jogo da Liga dos Campeões. Obviamente é uma partida da prova milionária, é uma partida que não exige grande motivação, por si só já tem motivação. Os jogadores do Benfica naturalmente estão conscientes do trabalho que têm para fazer amanhã. Obrigada, Igor Oliveira, aqui a acompanhar o treino do Benfica. E é precisamente por aqui que começamos a nossa conversa de hoje. Pedro Sousa, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Notaste aqui alguma diferença na postura de José Mourinho? Pareceu-te de alguma forma mais contemplativo neste treino, mais concentrado? Notaste alguma diferença? Não. Isto é o Match Day -1, portanto, obrigatório por parte da UEFA os 15 minutos abertos. Depois vai fechar-se daqui a instantes para os jornalistas. Eu creio que servirá apenas para ajustes em relação a lances de bola parada defensivos e ofensivos, e muito o Benfica tem que estar atento às bolas paradas defensivas, porque do outro lado estará um ponta de lança de 1,98 m, repito, 1,98 m. Portanto, creio que Mourinho terá muito a dizer aos seus jogadores sobre o trabalho defensivo, nomeadamente nas bolas paradas e na movimentação deste ponta de lança, o Oltmade, um jogador alemão que custou 85 milhões de euros ao Newcastle e que é o substituto de Isaac. E, portanto, o que seguirá serão ajustes concretos em relação ao jogo de amanhã em St. James Park. O que podemos dizer é que o Benfica vai amanhã repetir a equipa que jogou em Stamford Bridge frente ao Chelsea e no Dragão frente ao Futebol Clube do Porto. Portanto, Mourinho não vai mexer nesse 11. Trubin vai regressar à baliza, Otamendi vai regressar ao centro da defesa no lugar de Tomás Araújo, que jogou no fim de semana. Richard Rios, que descansou, também vai regressar à equipa no lugar do João Rego, e portanto o Benfica, que vai entrar amanhã em campo, se não existir nenhum problema físico, será o mesmo que jogou em Stamford Bridge e no Dragão, sabendo da importância do jogo de amanhã. O Benfica não pode perder, porque depois já falta muito tempo para recuperar. Eu creio que para Benfica e Sporting tem que tirar da cabeça a possibilidade de estar nos 8 primeiros, que é o que dá acesso direto aos oitavos. E, portanto, estamos aqui a falar de play-off, e ficar num play-off é terminar a fase de liga entre o 9º classificado e o 24º classificado.
para lá chegar. O track record é de uma época, é o da época passada, 10 pontos devem chegar, na melhor das hipóteses 9, mas já tem que ser uma combinação de resultados. O Benfica já desperdiçou 6, nomeadamente os 3 primeiros em casa, onde não podia ter deixado de ganhar, e portanto tem que ir ganhar onde não se está à espera. E o jogo de amanhã é um desses casos. O Newcastle não atravessa um bom momento, está a meio da tabela, para lá de meio, é 13º, acaba de perder este fim de semana com o Brighton. É uma equipa que o Benfica pode e deve disputar o jogo. Vamos novamente ao encontro do Igor Oliveira. Igor, consegues perceber o que é que o José Mourinho tem estado a dizer aos jogadores? Boa tarde, Vânia. José Mourinho esteve aqui a dar uma palestra agora há pouco aos jogadores, mas estava algo longe de nós e não conseguimos perceber. Conseguimos perceber o que ele estava a falar, mas não conseguimos perceber as palavras certas. Agora, aqui, quando a equipa se encontra a realizar um exercício de posse de bola, Mourinho já vai falando mais alto e já vamos conseguir perceber algumas palavras soltas. Por exemplo, agora o treinador do Benfica disse cá, significa que para a bola jogar do outro lado, para os jogadores iniciarem aqui o posse de bola do outro lado do campo, do lado onde se encontravam a realizar naquele momento. Mourinho vai pedindo intensidade, vai pedindo aos jogadores para pressionarem e os jogadores do Benfica vão encontrando-se aqui a realizar então estes exercícios de posse de bola. Exercícios também muito leves, pelo menos neste início de treino, mais exercícios de ativação muscular e também de posse de bola também para ativarem os jogadores do Benfica, que têm um jogo muito importante amanhã. Com certeza o treinador também não quererá que haja um esforço físico muito elevado, deverá ser mais um treino só para ativar. É o normal também destes pré-jogos, destas antevisões de jogos. Mourinho com certeza já teve tempo nos últimos dias de trabalhar aquilo que vai ser a abordagem ao jogo em St. James Park. Os jogadores do Benfica com certeza têm a missão neste momento já bem estudada para aquilo que terão de fazer amanhã para levar de vencida essa equipa do Newcastle, que eu dizia há pouco, é uma equipa com um grande orçamento, um orçamento muito diferente do Benfica. O Pedro Sousa há pouco dizia bem, um avançado que custou quase 90 milhões de euros, Voltmate fez um grande golo agora também este fim de semana, mas o Newcastle veio também de uma derrota e o Benfica poderá com certeza usar isso a seu favor, usar isso para se motivar. Obviamente o Newcastle perdeu o jogo com o Brighton fora de casa. Em casa a equipa normalmente costuma ser muito mais forte, é uma equipa que se caracteriza também pela agressividade, pela quantidade de duelos que ganham no meio campo, mas como se pode também observar pelos resultados da equipa inglesa, é uma equipa que sofre também muitos golos e o Benfica com certeza quererá aproveitar isso amanhã para conseguir fazer alguns golos e tentar levar a vitória de Inglaterra para começar a arrepiar caminho então nesta Liga dos Campeões. Os jogadores do Benfica continuam então aqui a realizar este trabalho de posse de bola. Os jogadores estão divididos por coletes e equipas e vão coisas. Neste momento temos aqui Enzo Barrenetxea com a bola. Os jogadores do Benfica vão trocando a bola, pode-se ver também pelos gritos aqui que conseguimos com certeza ouvir também no nosso ambiente que o treino está a ser encarado de forma bastante intensa pelos jogadores do Benfica, mas de forma também naturalmente bem disposta. É a calma também, como se costuma dizer, antes da tempestade. Depois terá um jogo amanhã muito importante para a Liga dos Campeões. Obrigada, Igor Oliveira. Pedro, depois de vermos aqui um Mourinho um pouco mais sério, digamos, já conseguimos ver o treinador sorrir. Isto, à medida que o treino vai avançando, também acaba por criar maior descontração. Não, apesar de ser um treinador muito experiente, com muitos anos disto, de assinalar o seu regresso à Liga dos Campeões, feito em Stamford Bridge, um local que lhe diz muito há 3 semanas. A verdade é que José Mourinho sempre foi isto, é interventivo, não se limita a ter adjuntos que lideram o treino, é ele mesmo o líder do treino, apesar dos seus 62 anos, creio que é isso, mas é um jovem e faz questão de estar presente nestes momentos, que são os momentos que antecedem um grande jogo e um jogo importante para o Benfica. Eu creio que
essa manifestação dele na sua participação ativa no treino, tal como outros treinadores, não vamos estar agora aqui a dizer que é Mourinho, não, são os treinadores marcantes, são isto, sabem da importância que é para os jogadores a liderança, e creio que quando os jogadores compram a ideia e compram a ideia de um treinador, é meio caminho andado para as coisas poderem correr bem. E Mourinho está a passar a mensagem, o Benfica ainda não é, nem pouco mais ou menos, no processo ofensivo, uma equipa competente, uma equipa que deixa os adeptos, eu nem vou dizer inebriados, mas os adeptos satisfeitos. E, portanto, há os muitos... adeptos é o próprio treinador, não é? Porque Claro. vimos as críticas de Mourinho na passada sexta-feira. Claro, mas passou com, eu diria nem é com dignidade. O Benfica passou frente a uma equipa que ainda não tinha perdido na segunda Liga, e veja-se as dificuldades que o Sporting teve com uma equipa que está a lutar pela manutenção, como o Passos Ferreira na Liga 2. E, portanto, o Benfica fez o seu trabalho, não tem brilhantismo como tem quando joga bem o Futebol Clube do Porto, que é a esmagadora maioria das vezes, quando jogava bem o Sporting até recentemente, mas a verdade é que está na luta por todas as competições. Por isso é que eu dizia há pouco, Vânia, que o jogo de amanhã é muito, mas mesmo muito importante para se perceber uma de duas coisas. Se o Benfica pode ainda acalentar e sonhar com a presença no play-off da Liga dos Campeões, e depois se a equipa deu passos em frente no que respeita à sua condição exibicional e à forma como encara os adversários. É um jogo muito, muito difícil frente a uma equipa que em casa se transfigura, frente a uma equipa em casa onde o público conta. Há uma das bancadas de St. James Park que amanhã vão ver à esquerda da transmissão televisiva, que é verdadeiramente alucinante, e é uma equipa que recebe muito o apoio do público. Nos últimos anos cresceu muito com o dinheiro também do Médio Oriente. Este ano não nos está a correr bem, mas também sofreu aqui algumas baixas e está a reencontrar-se. Mas também sabemos as críticas que Mourinho fez na sexta-feira, apesar de o Benfica ter vencido o Chaves por 2-0, mas também sabemos que, noutros momentos, José Mourinho já destacou que a equipa tem vindo a evoluir. Neste caso, Pedro, e tendo em conta a importância deste jogo, podemos dizer que essa evolução acaba por não contar se o Benfica não ganhar? Em termos defensivos, Vânia, nada a apontar. O Benfica sofreu muito com o Gil Vicente, é verdade. Mas em termos defensivos, depois Stamford Bridge, Dragão, agora em Chaves, nada a apontar. Mas isso também já era uma característica que estava na equipa de Bruno Lage. Agora há que Luquebach e Sudakov ainda não fizeram um jogo de encher as medidas, mais Sudakov do que Luquebach. Eu creio que Luquebach está a chegar ao seu ponto de forma depois de chegar lesionado de Sevilha. E é muito importante que os jogadores como Luquebach e Sudakov possam dar também eles as costas a Pavlidis. Pavlidis tem carregado a equipa, ainda este fim de semana voltou a fazer os golos, é um jogador muito, muito importante para o Benfica, voltou a ser neste fim de semana, e creio que aparecer Sudakov, aparecer Luquebach, nestes jogos eu tenho rigorosamente a certeza que venha a correr amanhã bem ou mal, que Rios e Enzo serão jogadores fundamentais. O meio-campo do Newcastle tem 3 jogadores excepcionais. Mais um do que os outros dois, na minha opinião, Bruno Guimarães, mas também Sandro Tonali, o italiano. Joelinton, outro brasileiro, também já chegou à seleção brasileira, embora, no meu ponto de vista, não tenha qualidade para tal, mas são 3 jogadores que correm muito, que lutam muito, que têm capacidade de passe, que intervêm no processo ofensivo, e, portanto, por isso é que Mourinho vai repetir esse 11, com Enzo Barrenechea, com Richard Rios e com Frederic Oshens no meio-campo, para poder equilibrar frente a uma equipa que faz do centro do terreno o coração dessa equipa. É muito importante ver este Mourinho que estamos a ver nas imagens interventivo, este José Mourinho que participa, este José Mourinho que incentiva, este José Mourinho que puxa pelos jogadores, mas o que conta mais para os adeptos é bom ver estes 15 minutos, porque não estamos habituados, ou 20 minutos, até já estamos em 25. Sim. Mas a verdade é que o mais importante são os jogos. E é ganhar. E já agora, se me permites, Vânia, claro, esta é uma semana muito importante para o Sport Lisboa e Benfica. Não é só jogar em Newcastle, não é só jogar com o Aroca sábado, são as eleições do Benfica, não se falará de outra coisa ao longo da semana. O jogo da manhã poderá ter o condão ou de apaziguar e dar um redobrado alento a Rui Costa,
ou deixá-lo numa situação muito, muito complicada, porque a causa e efeito entre os resultados e aquilo que se vai passar no próximo sábado nas eleições, eu acho que tem uma ligação direta. E, portanto, toda a gente sabe, incluindo o treinador, que está muita coisa em jogo nestes próximos dias. Olha, Pedro, falaste de Rui Costa e, entretanto, nós vamos continuar a acompanhar em direto as imagens do treino do Benfica, mas olhamos agora para declarações de Rui Costa. Diz que o programa eleitoral de João Noronha Lopes tem várias medidas que são copiadas de outros programas eleitorais. Não deixa de ser engraçado porque eu estou farto de ouvir que João Noronha Lopes copiou muita coisa de outros programas. E, portanto, provavelmente não, que eu já vi que há lá muitas coisas que são copiadas do nosso programa. Há números que estão ali que são copiados do nosso programa. Portanto, estranho. Aquilo que nós fizemos neste programa foi continuar o programa de há 4 anos atrás, que eu nunca apresentei, há 4 anos atrás apresentei um programa mais vasto para a vida do clube, e aquilo que nós fizemos neste programa é essencialmente os pontos-chave daquilo que nós temos pela frente. Não adianta estar a fazer programas com 300 páginas. Eu até posso fazer um programa com 500 páginas. Mas aquilo que importa aos benfiquistas, aquilo que importa a quem está à frente do clube, é criar pilares bem vincados para aquilo que é necessário fazer no imediato e olhar para o futuro. E apontar o futuro do Benfica. Que é isso que está no meu programa e que os benfiquistas sabem que é isso que está no meu programa. Não vou estar a fazer um programa de 300 páginas para as pessoas se iludirem com 300 páginas, porque isso não serve a nada. Isso não existe. E isso mostra uma vez mais que temos aqui uma incompatibilidade enquanto aquilo que se sonha e aquilo que é a realidade de um clube de futebol. Portanto, estes programas extensos são uma ilusão que está a ser prometida às sócios do Benfica. É uma ilusão completa. O que é que me adianta a mim estar a dizer aos sócios do Benfica determinadas coisas que são banalíssimas em termos daquilo que é o dia-a-dia do Benfica. O programa eleitoral visa focar os pilares essenciais daquilo que é o futuro, daquilo que nós procuramos para o futuro. E é isso que eu tenho no meu programa eleitoral, no seguimento daquilo que foi o programa eleitoral de há 4 anos atrás. E pode dizer em concreto que ideias é que João Noronha Lopes copiou Não sei do seu porque não li o programa? programa. Em relação, já ouvi muitas coisas sobre os 500 mil sócios, todas estas situações. E ele próprio já admitiu. Que copia. Eu não vi a entrevista de hoje, mas já em outras ocasiões, ele próprio já admitiu que copia muito dos outros programas. Essa meta dos 500 mil sócios também hoje é uma das metas de João Diogo Manteigas, por exemplo. Então é sinal que o meu programa não está assim tão mal quanto isso, porque eu ando a dizer isso há meses e, portanto, se calhar não está assim tão mal quanto isso. E como muitos programas eleitorais têm sido o Rui Costa isto e o Rui Costa aquilo, mais do que dizer o que é que tem pela frente. Portanto, não me admira que um programa que neste caso foi contestado, que tenha muita coisa, muito suco, onde outros candidatos possam ir buscar. Pedro, aqui Noronha Lopes, aliás, Rui Costa, a demarcar-se do facto de Noronha Lopes ter mostrado os rendimentos. Sabemos que também falou sobre essa questão, que não teve qualquer responsabilidade nas notícias que depois originaram isso, mas a falar do programa eleitoral de Noronha Lopes, não é? E a dizer, e isto é uma acusação grave, a meu ver, que há coisas copiadas de outros programas. Vamos lá ver, mas depois não soube especificar que coisas é que estavam copiadas. À mesma hora, João Noronha Lopes estava a dizer que as ideias são de todos os benfiquistas e que, por exemplo, no programa de João Diogo Manteigas havia coisas que ele gostaria de implementar. E, portanto, não sei se os candidatos a presidentes são agora como os treinadores de futebol, que são, coloquem aspas, uns copiões. Na verdade, os treinadores de futebol são um bocadinho isso, copiar e evoluir. Mas estamos a entrar na reta final. E, portanto, é natural que Rui Costa se defenda, ele é o incumbente. Mas o poder está na mão dos sócios, mais do que nunca está na mão dos sócios e naquilo que eles... E não é nas redes sociais, e não é nas campanhas negras, como ontem também falou Rui Costa, e fez uma acusação muito direta a um dos diretores de campanha de comunicação de João Noronha Lopes. Mas a verdade é que estamos a entrar na fase final, e a fase final desta campanha vai determinar uma ou duas coisas. Ou alguém que ganha a primeira volta, eu não acredito, ou vai determinar que 2 vão chegar a uma segunda volta, que é uma coisa inédita nos clubes portugueses. E Rui Costa, que se tem defendido mais do que atacado, entendeu que chegou o momento de também atacar os seus adversários. Repara que ontem também João Diogo Manteigas
que é, coloquem aspas se quiserem, mas o mais populista de todos, é aquele que é muito inteligente, sabe falar aos sócios, sabe aquilo que os sócios querem Quando ouvir. candidato à presidência do Benfica. E, portanto, Promete. Eu não tenho para nesse- prometer, eu não nesse faço ponto promessas dos anos 90 e de... um aspecto que é muito importante. Ele ontem dizia, numa declaração muito preparada, João Diogo Manteigas, que Luís Filipe Vieira apareceu para dividir e João Noronha Lopes para iludir, repara bem, e Rui Costa para desiludir. Portanto, vai ao ponto de dizer treinos abertos nas modalidades e treinos abertos no futebol profissional, que todos sabemos que é uma coisa. Quer dizer, contrata um treinador e o treinador diz não quero treinos abertos e acabou E o mesmo. Amorim, pelos vistos, quer, ainda conseguimos Quer ver 15 ou 20 minutos ou meia hora, ou quando não Exato. está a preparar nada de extraordinário. de extraordinário. Não se pode saber. E, portanto, saber falar aos sócios neste momento é muito importante. Mas há ali uma palavra que ele utilizou para João Noronha Lopes, que eu diria que vale para todos os adversários. Não vale tudo e não vale iludir e enganar os sócios. Para mim não é iludir, é enganar os associados. Concordo na parte em que Rui Costa diz não vale a pena 60, 70 páginas. Repara, quem é que leu o relatório e contas que foi reprovado no outro dia na Assembleia Geral, que teve um lucro recorde? Quase ninguém. As pessoas já iam com a ideia pré-concebida de votar não, contra aquele relatório e contas. E, portanto, eu acho que se devia discutir mais o futuro, se devia discutir mais as ideias que estão nos programas, tendo os programas 10 páginas ou 600 páginas, mas discutir coisas concretas. Por exemplo, ontem o Luís Filipe Vieira trouxe à colação uma coisa que vai ser importante para o Benfica, que é, sabemos que em 2028, por lei, diploma, concentração de direitos televisivos. Até lá o Benfica tem 2 épocas, que pode ou ficar com os direitos na BTV ou até vender a um canal generalista, por exemplo, ou um canal premium. E o Luís Filipe Vieira diz que garante 140 milhões por 2 épocas, ou seja, a razão de 70 milhões por cada época. Este tipo de coisas, que depois a materializarem-se ou não, mas são coisas que eu acho que se devem discutir, porque isso é a diferença entre se ter mais 1 ou 2 jogadores bons e ter uma equipa melhor ou pior. Muito bem, Pedro, nós já voltamos à conversa, é a seguir uma curta pausa. Volte connosco. Até já. Estamos de volta, continuamos de olhos postos no treino do Benfica no Seixal. A acompanhar tem estado o jornalista Igor Oliveira. Igor, o que é que destacas do treino desta manhã, o último, antes da partida do Benfica para a Inglaterra? Bom dia outra vez, Vânia. Eu destacaria o compromisso, aquilo que me pareceu ser o compromisso e a intensidade que os jogadores do Benfica estavam a colocar no treino de hoje. Como também já falámos aqui várias vezes ao longo da manhã, sabemos que é um jogo não de tudo ou nada, mas uma prova de fogo para o Benfica, esta visita a Newcastle, ao St. James Park, para esta terceira jornada da Liga dos Campeões. A equipa de José Mourinho procura a primeira vitória na competição, uma vitória que é muito necessária nesta altura, uma vez que o Benfica somou derrotas nos 2 primeiros encontros e tem que começar a vencer para poder ainda sonhar então com o tal apuramento para o play-off ou para os oitavos de final. Para os oitavos de final parece-me já difícil nesta altura, mas para o play-off da Liga dos Campeões, algo que ainda é bem possível, mas há que começar a vencer já amanhã em Newcastle. Eu diria também que os jogadores do Benfica parecem bastante unidos, ou seja, o plantel está cada vez mais unido também à volta de José Mourinho. Essa também é uma das características positivas deste treinador, José Mourinho, que é um treinador muito agregador de plantéis, é um treinador que sabe puxar pelos jogadores. Foi assim ao longo de toda a carreira e também está a ser assim agora ao serviço do Benfica. Acho que era algo que era necessário também, este plantel, uma união em prol de um coletivo, e o treinador José Mourinho está de forma muito vincada
também a ter essa relação próxima com os jogadores. Eu não diria uma relação de amizade, mas uma relação quase de companheirismo também com os seus jogadores, que está a começar a ter resultados dentro de campo, efetivamente. O Benfica, que, como já disse, tem um jogo muito difícil amanhã, é uma equipa do Newcastle, uma equipa milionária, como se costuma dizer, uma equipa que gastou muito dinheiro em contratações, que tem um plantel bastante caro, com orçamentos completamente dispares daquilo que é o plantel do Benfica, que obviamente também se reforçou e bem neste mercado, mas nada comparado com aquilo que é o poderio deste clube inglês. O Benfica, que para as competições europeias também só uma vez jogou em St. James Park, foi em 2013. Eu estive a checar há pouco os dados. O Benfica empatou em 2013 numa eliminatória da Liga Europa, que até acabou por passar. Nesse ano até chegou mesmo à final da competição. Verificou-se o empate em St. James Park, com um empate a um golo, com um golo também de Eduardo Sálvio, também já nos descontos. O Benfica passou essa eliminatória graças a uma vitória no Estádio da Luz, mas registrou então um empate neste estádio onde amanhã vai jogar. Não é o cenário mais animador, mas eu também calculo que o empate seria o menor dos problemas. Então, para José Mourinho não seria o pior cenário aqui em cima da mesa, mas o Benfica obviamente sabe que a missão amanhã é vencer a Inglaterra para ressuscitar, digamos assim, o sonho de passar ao play-off nesta Liga dos Campeões. Obrigada, Igor Oliveira. Pedro, e nós já voltamos ao Benfica, mas agora queria olhar para o Sporting, que joga na quarta-feira frente ao Marselha. Explica-nos qual é que é a importância deste jogo para Rui Borges. Vamos lá ver. Já tinha lido uma peça do Mário Figueiredo no Correio da Manhã a semana passada, voltei a ler a de hoje. De resto, debato aqui muitas vezes com ele à tarde. Estou no polo oposto àquele que ele está a colocar a importância do jogo para o futuro de Rui Borges frente ao Olympique de Marselha. Atenção, o Marselha é líder do campeonato francês, o Marselha ganhou o Paris Saint-Germain em casa por 1-0, o Marselha vem de ganhar 6-2 ao Le Havre, o Marselha tem um trio de ataque fantástico, Greenwood, Timothy Weah e Aubameyang. Vai ser dos jogos mais difíceis que o Sporting vai ter em Alvalade nesta Liga dos Campeões, mas, no meu ponto de vista, o futuro de Rui Borges não depende deste jogo, nem pouco mais ou menos. Eu quero aqui recordar que Rui Borges foi contratado em dezembro do ano passado e o Sporting pagou 4 milhões e 100 mil euros ao Vitória de Guimarães. Só para nos situarmos, este enquadramento é importante. E ele fez um contrato de 1 ano e meio, renovável automaticamente caso fosse bicampeão. Ou seja, Rui Borges foi bicampeão. Ganhou o campeonato da época passada e o seu contrato prolongou-se automaticamente até 2027. É um treinador barato. É para quem é campeão nacional e para quem conquistou a Taça de Portugal. Muito barato. Rui Borges ganha 1 milhão de euros brutos. Ganhou de ser campeão nacional 500 mil euros. E, portanto, comparado com o que ganhava Ruben Amorim na fase final, comparado com o que ganha Farioli, comparado com o que ganha Mourinho, isto é uma gota d'água no oceano. Portanto, no mundo dos despedimentos de treinadores, isto para o Sporting não era nada. Mas a verdade é que, pelas informações que pude recolher nas últimas horas, incomodado está Rui Borges. Está. Com as performances, os altos e baixos da equipa. Não é incomodado em relação ao seu futuro? Não. Com os altos e baixos da equipa. Entendo que há ali 1 ou 2 jogadores que perderam a sua condição com que iniciaram a temporada desportiva. Há um Sporting, creio que até ao Estoril, e um Sporting depois do Estoril, embora eu tenha gostado da prestação do Sporting em Nápoles. Depois há uma coisa que se tem manifestado, é verdade, no reinado de Rui Borges, muita dificuldade para ganhar as melhores equipas. Perdeu o Spartaça, perdeu com o Porto, empatou com o Braga, perdeu em Nápoles. E eu creio que ele vai ter que ultrapassar isso. Agora, estamos aqui a falar e imagina que quarta-feira é uma hecatombe e perde por várias, porque esta equipa do Marselha, cuidado com esta equipa. A estrela não é nenhum jogador, a estrela é o treinador De Zerbi. Farioli é um discípulo de De Zerbi, por exemplo, o treinador do Futebol Clube do Porto.
Para se ter uma ideia, este Marselha ganhou 4-0 ao Ajax na Liga dos Campeões e perdeu 2-1 em Madrid, sem merecer perder, e é o atual líder da Liga Francesa. Não acredito que o lugar de Rui Borges esteja em perigo, aconteça o que acontecer na próxima quarta-feira. Tem a confiança do Presidente e da estrutura, mas repito aquilo que disse, entre aquilo que custou a cláusula de rescisão, que é completamente estapafúrdia de 20 milhões de euros, e aquilo que pode custar um eventual despedimento, que é uma gota d'água no oceano, não está em risco a sua continuidade, pelo menos para já. Creio que Rui Borges tem o seu lugar estável, sabe isso. Não foi porque o Presidente lhe tenha transmitido nos últimos dias, mas sabe isso desde o início da temporada. Agora, mas entendes que Rui Borges tenha dito, depois do jogo de sábado, que não tinha nada a provar com a equipa, ao contrário daquilo que faz José Mourinho, ou seja, vê uma equipa que acaba por vencer, neste caso o Chaves, e ainda assim não fica satisfeito? Consegues notar aqui diferenças nesse aspecto? Vamos lá ver, o Benfica ganhou um campeonato em 4. Nos últimos 4 anos o Sporting ganhou 2 e foram os últimos 2. E um é de Rui Borges, contra todas as expectativas. Eu tenho sido um crítico de Rui Borges aqui. E fui um crítico da sua rotação em Marselha, em Nápoles, e depois a completamente exclusão de João Simões, depois de ter sido lançado naquela partida. Tenho sido aqui muito crítico de Rui Borges. Agora, o que ele tem pela frente é uma coisa que o Sporting não faz há mais de 70 anos, que é ganhar um tricampeonato. E parece que é uma coisa que faz todo... Parece que já está obrigado a isso. Todos os anos fazem isso. Não, obrigado a ganhar está. Obrigado a ganhar está o investimento que foi feito pelo Sporting. O Sporting só em 2 pontas de lança toma lá quase 50 milhões de euros. Não nos vamos iludir em relação a isso. Por muito que tenha vendido o Jóqueras, só em 2 pontas de lança o Sporting investiu quase 50 milhões de euros. E, portanto, sim, muita responsabilidade e a obrigação de jogar melhor e fazer melhor de Rui Borges. Isso é intrínseco a qualquer treinador. Perguntavas tu as diferenças em relação ao Mourinho. A Mourinho é mais, eu diria que é mais fácil dizer o que disse, porque realmente o Benfica no processo ofensivo não tem criado muito, mas tem vivido muito e bem das suas individualidades. Quer dizer, uma equipa que eu creio que o Sporting bateu o recorde de cantos em muito tempo da Taça de Portugal e da Liga Portuguesa. Creio que foram 20 e tal cantos, pontapés de canto, frente ao Passos Ferreira. Mas é uma equipa, como é que eu vou dizer, nos últimos jogos, sem aquele killer instinct de terminar com os jogos. E isso não tem acontecido. Tem aqui uma prova de fogo na próxima quarta-feira. Não creio, ao contrário do meu amigo Mário Figueiredo, que esteja em causa a continuidade de Rui Borges no jogo de quarta-feira ou nos que se seguem, ou até mesmo a paragem de novembro do Campeonato Nacional. Agora, que Rui Borges e os jogadores, porque esta coisa de apontar o dedo a Rui Borges, que eu tenho lido e passaram-me algumas coisas das redes sociais, e volto a dizer, tenho sido muito crítico em relação a muitas opções dele. Mas apontar o dedo a Rui Borges e olhar para o lado em relação a alguns jogadores que não têm tido rendimento, desde logo o capitão de equipa, foi o culto. É muito fácil dizer isto, mas não é nada popular dizer, mas o Sporting tem menos 2 pontos do campeonato porque Yulman fez um penalti tonto. Porque se fosse outro jogador qualquer, era frito na praça pública pelos adeptos. Mas como foi Morton Newman, está tudo certo. E, portanto, há alguns comportamentos de alguns jogadores que, no meu ponto de vista, mostram alguma instabilidade. O Sporting tem um problema grave, que é o parceiro de Morton Newman. Creio que isso também está a afetar o dinamarquês. Eu não coloco em aspas, mas o Morita já parece um ex-jogador, ele termina contrato. E tem que encontrar ali uma solução urgentemente. O Sporting vai investir num 8 no mercado de janeiro, mas devia ter antecipado essa questão e não conseguiu antecipar. Tem que chegar vivo até janeiro. Já ficou claro também nas palavras do Presidente. Quando um Presidente sai de terreiro e diz que vamos olhar para o mercado de janeiro, é porque realmente alguma coisa não foi feita em agosto.
Quando o número 2 da direção vai e do clube vai ao summit da Federação dizer que foi muito difícil comprar no mercado de verão, está-nos a dizer que queríamos ter feito mais e não fizemos. E, portanto, Rui Borges é se calhar, e eu volto a dizer isto, fui aqui e continuarei a ser sempre a ser crítico, o menos culpado daquilo que tem sido a época do Sporting. Já agora está a 3 pontos do Porto, portanto, dependendo apenas de si, passou na Taça de Portugal, tem 3 pontos obrigatórios que tinha que ter na Liga dos Campeões Europeus, depende apenas de si para passar a fase de Liga, é muito cedo ainda. Pedro, voltamos a olhar para o Benfica, neste caso para as declarações de Rui Costa. Recuperamos o momento em que foi questionado pela jornalista Mariana Águas a propósito do que dizia ter sido copiado por parte de João Noronha Lopes no programa eleitoral. Rui Costa não conseguiu clarificar. E pode dizer em concreto que ideias é que João Noronha Lopes copiou Não sei do seu porque não li o programa? programa. Em relação, já ouvi muitas coisas sobre os 500 mil sócios, todas estas situações. E ele próprio já admitiu. Ele próprio já admitiu que copia. Eu não vi a entrevista de hoje, mas já em outras ocasiões, ele próprio já admitiu que copia muito dos outros programas. Essa meta dos 500 mil sócios também hoje é uma das metas de João Diogo Manteigas, por exemplo. Então, sinal que o meu programa não está assim tão mal quanto isso, porque eu ando a dizer isso há meses. E, portanto, se calhar não está assim tão mal quanto isso. E como muitos programas eleitorais têm sido o Rui Costa isto e o Rui Costa aquilo. Mais do que dizer o que é que tem pela frente. Portanto, não me admira que um programa que neste caso foi contestado, que tenha muita coisa, muito suco, onde outros candidatos possam ir buscar. Pedro, lá está. Aquilo que referias há pouco, não soube clarificar... Quer dizer, clarificou uma coisa em relação aos 500 mil sócios. E é normal que se copie, nem é copiar programas que tenham as mesmas ideias. Algumas Caramba! ideias, O que une estes 6 candidatos é o Sport Lisboa e Benfica. Isto não estamos aqui a falar do Bloco de Esquerda, do Chega, do PSD, do PCP, do PS, seja lá do que for. Não é nada disso. Estes 6 poderão dizer, mas aos partidos une Portugal. Sim! Mas isto é uma coisa diferente, é coração, é paixão. E os sócios do Benfica que estão habilitados a votar no próximo sábado vão ter que decidir com muita razão, mas também com muita emoção. Eu vejo como normal que Rui Costa diga isto, como vejo como normal que Noronha Lopes, à mesma hora, dissesse que há coisas no programa de João Diogo Manteigas que ele gostaria de implementar. Ao contrário, João Diogo Manteigas afasta-se. Considera que não há pouco ou nada nos programas eleitorais dos outros candidatos que o possa convencer a adotar caso ganhe as eleições do próximo sábado. De resto, ele falou de João Noronha Lopes como chegou para iludir. E há aqui uma coisa que me parece que cada vez está mais clara. De um lado está uma franja de sócios da continuidade. O Benfica, o presidente incumbente, não perde eleições desde 2020. Na altura foi quando João Vale Azevedo perdeu para Manuel Vilarinho. Reparem bem, o presidente incumbente não perde desde 2020, há 25 anos. E foi João Vale Azevedo. Não há aqui, com todo o respeito, não há aqui comparações possíveis com esse tempo. E até João Noronha Lopes estava com Manuel Vilarinho, não esteve muito tempo, mas estava. E, portanto, estamos aqui perante uma semana que será decisiva e que quem fala o que quer, escuta o que não quer. É isso que vamos ter durante esta semana. Pedro, por falar em momentos decisivos, e não queria terminar esta edição sem te questionar sobre a vitória do Manchester United frente ao Liverpool por 2-1. Ruben Amorim diz que foi mesmo a maior vitória da sua carreira até agora, não é? No Manchester United. Achas que pode ser, de facto, aqui um ponto de viragem para Ruben Amorim? Acho que pode ser um ponto de viragem para ele e para o Manchester United. Chapou para o dono, que não vacilou e que o manteve no cargo. Foi uma vitória histórica, não apenas para ele, mas para o Manchester United, que não ganhava em Anfield há muito tempo, e é daqueles jogos que pode mudar uma época. E o Liverpool vem em 4 derrotas consecutivas, não é pouca coisa, e é o campeão de Inglaterra. A classificação está toda muito junta,
O Manchester está muito próximo dos lugares de Champions. Amorim tem uma vantagem, é que como não tem competições europeias, tem ciclos normais para preparar a sua equipa de semana a semana. Começa a ter agora um campeonato, na teoria, que lhe é mais propício. Porquê? Porque chega aqui, já jogou com o Liverpool, já ganhou o Chelsea, perdeu com o Arsenal e com o City. Isto é, com os 4 maiores candidatos ao título, chegados aqui à 8ª jornada, já jogou com todos. E, portanto, creio que Amorim pode aqui melhorar a sua condição. Eu estou aí com pena daquele adepto que disse há 4 ou 5 anos que só cortava a barba. Só cortava a barba. Só cortava a barba quando ganhassem 5 jogos consecutivos. Ainda faltam 3 para cortar a barba. Que esse processo mas sim, vai ser difícil. Ruben Amorim, se já era um sonho para candidatos do Benfica, deixou de ser sonho. Fiquem com os olhos acordados. Dá aqui uma lufada de ar fresco em termos de confiança também de Ruben Amorim, Pedro. Sim, para ele, para a sua estrutura, para a sua equipa técnica, para os jogadores acreditarem, porque ele nunca mudou, nunca vacilou. O que eu ouvi mais nos programas de televisão ingleses de grandes ex-jogadores como Carragher, como Rio Ferdinand, como Micah Richards, como Thierry Henry, foi muda, deixa de jogar com 3 centrais, muda. E ele nunca mudou. E nunca vai mudar. Isso acho que é uma coisa que está intrínseco, pode ter alas mais ou menos ofensivos e, portanto, foi com as ideias dele e teve a sorte, não há outra forma de dizer isto, teve a sorte de ter um dono / presidente que acreditou cegamente que algum dia isto ia resultar. E parece que está a resultar. Vamos ver, tem que ter continuidade. São 2 vitórias, mas a de ontem é um jogo que pode mudar uma época, uma carreira, e um jogo que pode mudar o ano do Manchester United. Deu aqui um novo alento ao United. Pedro, obrigado pela tua participação nesta Liga Now. Nós continuamos a ver imagens do treino do Benfica. Vamos também voltar a falar sobre isso e acompanhar a conferência de antevisão do jogo frente ao Newcastle nas edições da Liga Now. Acompanhamos também a partida do Benfica para a Inglaterra, está prevista pelas 3 da tarde. Tudo para ver na Liga Now, com nova edição, já à 1h10. Até já. Agora o Jornal à Hora de Almoço, com a Janete Frazão.